No vídeo de hoje, iremos fazer uma abordagem da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. E vamos ver como alguns pseudos instrutores, eles utilizam esse texto para tentar provar que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Então, após a vinheta, se você se interessa pelo assunto, acompanhe comigo. Olá, sejam novamente todos muito bem-vindos. Meu nome é Denis Silva e você está no canal Estudo Perspicaz. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Considere a possibilidade de se inscrever, dê o seu like aqui nas informações, compartilhe este vídeo e comente, quero saber a sua opinião sobre estes e outros assuntos. Aqui nós abordamos temas teológicos, gramaticais e históricos, principalmente envolvendo as religiões. O vídeo de hoje iremos trazer atenção, conforme eu falei no começo, sobre a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Vamos ver um pequeno trecho de um vídeo, novamente, de um instrutor evangélico, onde ele cita este texto quando ele, supostamente, foi abordado por uma testemunha de Jeová no trabalho de pregação que elas fazem de casa em casa. Mas vamos ver como, segundo ele, essa conversa ela se desenrolou e qual foram os argumentos que ele usou. Então, vou colocar um pequeno trecho do vídeo dele, lembrando, assim como qualquer outros aqui que eu apresento, não tenho nada contra a pessoa, simplesmente eu abordo os argumentos para que possamos ter um direito de resposta, mas nada contra a pessoa aqui do autor do vídeo, ok? Então acompanhem comigo aí. Você está trazendo para mim uma mensagem de esperança que não tem vida eterna, uma mensagem de esperança que o Cristo da cruz ressuscitado não é o Deus capaz de salvar o homem, porque ele não é um Deus, ele é simplesmente um profeta. É isso que você está dizendo para mim, essa é a sua mensagem para mim hoje. Aí ele, sim, verdade, não existe vida eterna. Eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia. Eu falei para ele, né? A sua Bíblia, isso. Primeira carta de João, no capítulo de número 5, versículo 20. Leia para mim, por favor. Eles andam com duas Bíblias. A Novo Tempo, né? Que é a Bíblia deles, a Testemunha de Jeová. E uma outra Bíblia, a nossa Bíblia mesmo. Quando eles chegam na casa de um crente, eles tiram a Bíblia dos evangélicos. Eles têm essa estratégia de evangelização, viu? Eu já percebi. Aí ele tirou e abriu. Ele leu do jeito que eu vou ler para aqui, ó. Lembrando, ele disse que não acreditava na vida eterna e que Jesus Cristo não era Deus. Olha como que o TJ leu. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí quando ele terminou de ler ali, eu percebo que você está querendo me evangelizar. Aí ele disse, olha, eu vim na sua casa para evangelizar você. Se você quiser me evangelizar, você tem que ir na minha casa. Pois então me dê o seu endereço que eu vou amanhã na sua casa. Eu falei para ele, né? Aí ele, não, já o pessoal já está muito longe. Deus abençoe você, foi muito bom conversar. E saudou e foi embora. Leiam esse versículo para o testemunho de Jeová. Eles não têm argumento. Então, conforme vocês viram, está aí o vídeo do rapaz. Ele está, inclusive, fazendo um sermão para a sua igreja, onde ele supostamente teve esta conversa com uma testemunha de Jeová no serviço de pregação. Eu não sei vocês, quando assistem algo desse tipo, eu, por exemplo, eu não sei se eu choro, se eu dou risada, se eu fico, de fato, revoltado com isso, né? Porque das duas, uma, com todo respeito, ou este rapaz aí, talvez até possa depois, posteriormente, assistir o meu vídeo aqui. Quem puder até compartilhar com ele, eu agradeço. Das duas, uma. Ou você é extremamente ignorante
realmente ignorante com respeito ao que as testemunhas de Jeová acreditam, porque por mais que existem pessoas que não concordem com as testemunhas de Jeová, quer sejam religiosos ou não, elas de fato conhecem que as testemunhas de Jeová acreditam sim na vida eterna. Isso é o basilar da fé das testemunhas de Jeová. Agora, a vida no céu, na terra, já é outra situação, mas nós pregamos sim a vida eterna. Isso é basilar da nossa fé. E que Jesus Cristo não é apenas um profeta, mas é o Filho de Deus. Os opositores aí talvez discordem com respeito à trindade, coisa e tal, mas é outro tema. Mas que Jesus Cristo não é apenas um profeta, mas é o Filho do Deus Altíssimo e o Salvador de toda a humanidade, nosso Senhor e nosso Rei. Ou eu quero acreditar que não seja este agora o segundo ponto, você é um baita de um mentiroso cara de pau que está enganando as pessoas sinceras da sua comunidade. Então, das duas, uma. Ou você é um ignorante, ou você é extremamente mentiroso, cara de pau. E tomara que não seja, então, a segunda opção. Agora, indo direto ao texto, né, em questão aqui, não sei qual a tradução que ele utilizou, né, para poder estar fazendo essa enganação ali para aqueles pobres coitados que estão ouvindo um pseudo-instrutor como este. Talvez ele até nem leu o que está escrito, mas simplesmente falou da maneira que ele, ludibriando ali, né? Numa pessoa dessa você pode esperar tudo. Mas vamos ver aqui uma tradução protestante. Tenho aqui a Nova Versão Internacional. Vamos fazer uma leitura simples do texto e ver se de fato Jesus é o verdadeiro Deus. 1 João 5,20, nessa tradução diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio para a terra e nos deu entendimento. Entendimento do quê? Para que conheçamos aquele que é verdadeiro. Então Jesus veio, deu-nos entendimento e nos revelou aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, pois em outras passagens da Bíblia, Jesus revelou o Pai. Jesus revelou o Pai. Aí, essa tradução ela traz um ponto, né? Quando ela fala assim, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ponto. Acabou essa sentença. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se formos em outra tradução protestante, nova linguagem de hoje, diz assim para nós, 1 João 5,20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro, o seu Pai. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro e unida também com o seu Filho Jesus Cristo. Ponto. Acabou a sentença. Aí continua o texto. Este é o verdadeiro Deus e esta é a vida eterna. Então, a Bíblia nos ajuda a entender que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio e revelou o Pai, nos deu entendimento do Deus verdadeiro. E para Jesus Cristo, quem era o Deus verdadeiro? Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Se formos aqui em João 17,3, veja para Jesus Cristo quem que era o verdadeiro Deus, a não ser se esse pastorzinho ele vai querer então questionar as palavras do próprio Filho de Deus. João 17,3. Esta é a vida eterna, Jesus mesmo falando, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, para ter vida eterna, precisamos conhecer o Deus verdadeiro, e Jesus Cristo diz que o único Deus verdadeiro é o seu Deus e Pai, o Senhor Jeová. O Senhor questionaria, então, quem é o verdadeiro Deus, do ponto de vista aqui de nosso Senhor Jesus Cristo? Agora vamos ver como algumas obras, embora sendo trinitárias, elas trazem atenção a respeito do entendimento deste texto. Acompanhe comigo aí, por favor. Então, conforme vocês estão vendo aí, temos a obra de William
Wilder, aonde a epístola joanina, ele fala assim para nós: conhecendo o verdadeiro Deus. O grego de João 5,20 tem apenas o verdadeiro, e lê literalmente: sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, que conhecemos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fica claro a partir disso que o verdadeiro é o Deus em toda parte. Cristo é seu Filho. Na sentença final, este naturalmente se refere ainda a Deus, não a Cristo, como alguns sugeriram, para que Cristo receba o nome de Deus, ou mesmo seja chamado de Deus. Mas isso seria contrário ao tema aqui, que é contrastar os entendimentos verdadeiros e falsos de Deus, para os quais a revelação de Cristo é o critério. 1 João 5,20 nos lembra da oração de Jesus de acordo com João 17,3. Esta é a vida eterna, e conhecer você, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem você enviou. Agora vejam, conforme aparece em suas telas, a análise gramatical do Novo Testamento em grego, publicada em inglês pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Declara que Routos, como o clímax dos versículos de 18 ao 20, é quase certo que se refere ao Deus real e verdadeiro, em oposição ao paganismo. Também temos a obra de Brooke Falls Westcott, que é as epístolas de João, traz assim para nós. No que diz respeito à construção gramatical da sentença, o pronome Routos, este, pode se referir ao que é verdadeiro, ou a Jesus Cristo. A referência mais natural, entretanto, não é ao sujeito mais próximo, mas ao dominante na mente do apóstolo. Isto é, obviamente, aquele que é verdadeiro, mais adiante descrito pela edição de seu filho. Assim, o pronome, esse Routos, reúne a revelação indicada nas palavras que procedem. Este ser, aquele que é verdadeiro, que é revelado através e em seu Filho, com quem nós estamos unidos por seu Filho, é o verdadeiro Deus e vida eterna. Vejam também o que a obra Prepositions and Theology, ele fala a respeito, uma obra de Murray and Rees, diz assim para nós: embora seja certamente possível que Routos, este aqui, se refira a Jesus Cristo, várias linhas convergentes de evidências apontam para o verdadeiro Deus, o Pai, como provável antecedente. Esta posição, Routos, Deus, é sustentada por muitos comentaristas, autores de estudos gerais e, significativamente, por aqueles gramáticos que expressam uma opinião sobre o assunto. Agora veja o que o teólogo alemão Erich Haupt escreveu. É preciso determinar se o Routos usado na próxima preposição se refere ao sujeito próximo ou imediatamente precedente, ou ao antecedente mais distante, Deus. Ser o texto um testemunho a respeito do verdadeiro Deus, em vez de uma demonstração da divindade de Cristo, parece estar mais em harmonia com a divergência final contra ídolos. Então, temos aqui estas referências, tanto dicionários como estudiosos no assunto, onde mostra que, embora eles sejam trinitários, a expressão o verdadeiro Deus, todas as evidências gramaticais apontam para o Deus de Jesus Cristo e não ao próprio Jesus Cristo, porque senão estaria até mesmo contrariando as próprias palavras de Jesus Cristo, conforme vemos em João 17,3. Agora vejam que interessante como uma tradução da Bíblia de William Tyndale, um dos precursores do protestantismo e um tradutor da Bíblia para as línguas do povo, envolvendo o inglês, ele traduziu este texto conforme vocês estão vendo então na sua tela. Então temos a tradução aí de William Tyndale. Diz assim: estamos em união com o verdadeiro por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então nos ajuda a entender que por meio de Jesus Cristo
Deus nos foi revelado. Então, esse de fato é o entendimento correto a respeito deste texto. Então, mais uma vez aqui apresentamos de uma maneira um tanto descomplicada como existem instrutores que enganam o povo, que acabam então por intermédio de palavras ali dissimuladas, mentirosas, fazendo com que pessoas sinceras sejam veladas aquilo realmente o que a Bíblia ensina. Então, isso é muito triste. Tomem cuidado quando vocês escutam aí supostos instrutores trazendo atenção, supostos entendimentos a respeito da Bíblia para dar vazão a ensinos falsos aí, como, por exemplo, a doutrina pagã e filosófica da Trindade. Mais uma vez, quero agradecer a todos por assistir esse vídeo até o final. Se gostou, por favor, compartilhe essas informações, se inscreva aqui, dê o seu like. Até mais, fique com Deus, te espero no próximo vídeo. Tchau!